Perfeito, estamos gravando. Bom dia, pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro dia. Lembrando que sexta-feira nós vamos ter o quarto dia, então já tem o evento criado. Deixa eu pegar aqui na comunidade o link dele. Vou copiar. Pronto, copiei. E esse é o link para o quarto dia do evento. Eu estou colocando aqui também no... Enfim, deixa eu só fazer uma coisinha bem rapidinho aqui, pessoal. Agora esse aqui que eu vou pinar lá em cima. Então, beleza. Agora, de novo, tá em cima do chat ali do YouTube, canal da comunidade, do LinkedIn, o formulário para preencherem, para poder ter o material de apoio. Quem já preencheu no primeiro e no segundo dia, não precisa preencher no terceiro dia. E aí o link do quarto evento que vai acontecer na sexta-feira, beleza? Então, tocando bola porque conteúdo é um montão. Vamos continuar na parte de modelagem de dados, vamos falar sobre gestão de processo, validações e workflows, e se dando certo, reports and dashboards. Então, tipo de modelagem de dados. Ontem nós paramos no... Deixa eu fechar a janela aqui, para não ter muito barulho. Vocês estão me escutando bem? Só para ter certeza. Acabei de mudar aqui o microfone. Beleza. Então tá, paramos ontem no tipos de relacionamento, né? Então, pessoal, existem vários tipos de relacionamento dentro do Salesforce. Lookup Relation, Master Detail e Hierarquia. Então, o que serve o Lookup Relation? Ele serve para criar um vínculo simples entre dois registros. Permite que um registro olhe para outro. Então, sua característica é relacionamento solto, não obrigatório. Ele pode ser apagado sem afetar o pai. E é também a mesma coisa. Quando apaga o pai, não afeta ele. O campo aparece como um lookup na tela, não como um master. E ele herda sharing rules do objeto pai, caso você sete ele dentro da criação do campo. Então, as melhores práticas é use o lookup para relacionamentos não críticos. Ative o sharing se precisar herdar permissões. E nomeie claramente ele. Se ele é um lookup da conta, então ele coloque lá uma conta relacionada, ou conta primária, o que seja. Fácil de se entender. Quando usar ele? Relacionamentos opcionais, né, que não é obrigatório, daí existe obrigatório, existe o Master Detail. Quando o registro filho pode existir sozinho, então se o pai apagar, o filho tá vivo. E quando há necessidade de flexibilidade. Então, ele é bastante utilizado em várias formas de trabalho. No material de apoio, vocês vão ter mais informações sobre isso. Master Detail Relation, né? Para que ele serve? É para criar um relacionamento hierárquico, onde o registro filho pertence e depende do registro pai. Suas características são relacionamento forte, então ele é obrigatório ser preenchido. A deleção em cascata. Se o pai for deletado, os filhos vão tudo na boa. A herança de segurança. O filho herda as permissões do pai. O campo aparece automaticamente no layout. Putz, então o lookup não aparece, não. O lookup não aparece não, automaticamente.
O campo aparece, automaticamente já falei, e permite roll-up summary fields. Então, muitas das coisas, tipo, eu tenho aqui um campo de relacionamento lookup entre esse objeto e o outro objeto. Mas eu não consigo criar um roll-up, mas já está aqui o lookup. O lookup não cria roll-up. Master detail. Esse é um dos maiores falhas das pessoas quando estão começando. Pensar que o lookup também cria que cria a possibilidade de roll-up summary. Então, os tipos especiais, né? Vamos lá, falar um master detail com objeto padrão. Então, o objeto padrão pode ser pai. Exceção com alguns objetos não permitem. O user e o event, eles não permitem esse relacionamento de master detail, tá? O master detail como reparent permite mudar o pai do registro. Versões mais recentes você tem aquela possibilidade. O que acontecer se eu posso mudar, fazer o reparent, e isso está tudo na criação do campo, tá? Configuração, allows reparent ativado dentro do campo, quando você estiver criando. E ele é útil para reatribuição de registros. Putz, o cara criou o registro errado, colocou o registro numa conta que não pertence a ele. Aí o reparent, tá? Então, ele é muito bom. Antigamente, você tinha que excluir o registro e criar de novo, ou por trás das cenas fazer alteração, coisa, pedindo ao administrador, mudando os IDs, toda essa parada. Mas era possível. Suas melhores práticas para o Master Detail. Use para relacionamentos de dependência real. Ative reparent se houver necessidade de mover registros. Pense bem nessa parte. E lembre-se, cada objeto pode ter até 2 Master Details. Por isso que existe o objeto Conjunction Object, criado para aumentar a capacidade do Master Detail, onde ele pega um Master Detail para um objeto e outro Master Detail para outro objeto, tem objeto no meio e ele vai conseguindo coligar mais coisas. Então, é uma forma do Conjunction Object a ser utilizado. Hierarquia de relacionamento, né? Para que serve? É um tipo especial de lookup que relaciona um objeto com ele mesmo. Então, criando hierarquias. Então, um exemplo clássico disso é o account. Eu tenho parent account, eu tenho a conta filha, eu tenho pai, filho, eu posso ter os filhos dos filhos. Então, é um relacionamento com ela mesmo. Né? Então, esse é um relacionamento de hierarquia. Apenas para objetos que se relacionam consigo mesmo. Conta. Né? Esse é um dos coisas. E o objeto que também suporta é o user. Né? Eu posso ter um usuário sendo relacionado com o mesmo usuário. Permite criar estruturas de árvores. E o relacionamento ele é opcional. Ele não é mandatório. Melhores práticas. Né? Valide para evitar loops. Então, o gerente de B, o gerente A é o gerente de B. E o B é o gerente de A. Tchum, 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 tchum. Se cair no ciclo de aprovação, ferrou. Use um conjunto de regras de sharing. Considere performance com hierarquias profundas. Quanto mais profunda é a hierarquia, pai, filho, neto, bisneto, trisneto, tataraneto, isso daí a performance vai degradar muito por causa seus cálculos que o Salesforce tem por trás. Casos a evitar o relacionamento Master Detail. Né? Usar Master Detail quando deveria ser um lookup. Se o registro filho precisa existir sem o pai, então, lookup. Lookup para relacionamentos críticos. Se dados devem ser deletados juntos, use o Master Detail. Né? Então, os itens do pedido devem ser deletados com o pedido. Master Detail. Hierarquias muito profundas. Então, evitem mais de 5 níveis. A partir do quinto nível, já afeta a performance de recálculos. Então, fique esperto nisso daqui. E múltiplos master details desnecessários, né? De novo, cada objeto ele aceita só 2 master details. Então, planeje cuidadosamente, porque também afeta a performance do sistema. Esquema Builder. Quem nunca viu o Esquema Builder no Salesforce, entra no Setup e digita o Schema. SCHEMA. Digita lá que ele vai aparecer, daí clica no Esquema Builder
E ele é uma representação de tabelas. Ele é realmente uma tabela lá dizendo, mostrando os relacionamentos que tem o campo. Então, você tem muitas utilidades dele. A minha utilidade maior, eu, como arquiteto, é ver o relacionamento real de tabelas. Como que está se relacionando e se não está se relacionando. Então, mas tem gente que utiliza para outras coisas, né? Então, ela é uma ferramenta visual que permite ver e modificar a estrutura de dados da organização, como um diagrama de entidade e relacionamento. É isso que eu falei lá, entidade e relacionamento. A sua funcionalidade é visualização gráfica de objetos e relacionamentos. Ele também permite criar e editar campos, adicionar relacionamento arrastando apenas. Quem já viu o MuleSoft lá, ou já fez mapeamento de dados dentro do Data Cloud, que é, cliquei esse campo aqui, estou arrastando, vou arrastar e vou, colocar no outro. Mesmíssima coisa, só que aqui ele cria relacionamentos. Você pode trabalhar com filtros também dentro, você pode fazer o zoom e também tem uma navegação panorâmica. Ele é visual, por isso que se chama Schema Builder. Ele é um visual gráfico. Operações comuns, que pouca gente usa o Schema Builder para isso, que é adicionar objetos ao diagrama, criar relacionamentos, adicionar campos e salvar visualizações. Casos de uso prático, documentação de sistema. Você visualizar, print screen, tá pronto. E planejamento de mudanças, você vê todo como que está seu relacionamento, e aí você vai pensar o que tem que ser feito para aquilo que você está com de situação seja aplicável, né? E análise de impacto. Então, essa é uma das coisas que você também vai verificar, análise de impacto do relacionamento que está acontecendo. Suas melhores práticas, né? É a organização visual. Use o Zoom para ter uma visão geral. Organize objetos por módulos, né? Então, tenha bem certinho separado lá, venda, suporte e outros processos dentro da tua empresa. Você pode criar views diferentes por necessidade. Então, naquilo lá, o Schema Builder não é só aquilo. Só aquela tela, eu vou ter que separar. Não, é possível criar views. Então, ter as coisas bem separadas, né? Sem perder o relacionamento. Porque aquilo é a representação das tabelas dentro da tua org. Manutenção. Revise periodicamente a estrutura, né? Ela é para você ter como um guia, como uma parte amigável, junta, né? Então, é uma das coisas que realmente ajudam. Limitações a conhecer. Não mostra todos os detalhes de configuração. Configuração, você tem report, você tem uma montoeira de coisas. Não mostra, né? Objetos com muitos campos ficam poluídos. Então, você é uma representação. Daí você vai dar um zoom, vai aparecer, daí você vai ter que fazer o scroll, tudo. Né? E pode ficar lento com muitos objetos na tela. Porque, lembre-se, ele está tentando mostrar para você as informações da tua org, não é só poucas coisas. A não ser que você selecione lá os poucos objetos e daí fique trabalhando com eles, né? External Objects e Salesforce Connect. Então, para que serve? Permite acessar dados que estão fora do Salesforce, em bancos externos, sistemas legados, etc. Como se fossem objetos nativos, sem copiar os dados. Não copia dado algum, é só visualização. Seu conceito fundamental, ele representa os dados externos. E o Salesforce Connect é uma tecnologia de conexão, onde tem adaptadores ODate, SOAP, REST, JDBC, etc. Tem outros adaptadores. E os dados ficam fora, não ocupam storage no Salesforce. São externos. Quais são os tipos de adaptadores padrões, né? O primeiro é o OData 2.0 ou 4.0. É um padrão REST para dados. É o mais simples de configurar e suporte nativo do Salesforce. O segundo seriam adaptadores customizados, desenvolvidos por parceiros. Eles se conectam a sistemas específicos. Então, tem aquele lá, tem um connector do Salesforce para o Marketing Cloud, tem o connector do Salesforce para o MuleSoft, tem o connector do Salesforce para o Tableau, tem connector do Salesforce para o SAP, então já tem o próprio SAP criou esse connector, o Oracle, tem vários connectors, né? Então, tem adaptadores customizados. Cross-org.
ele conecta uma org de Salesforce a outra org do Salesforce. É útil para empresas com múltiplas orgs, onde existe a necessidade de compartilhamento de dados. Então, e a sua vantagem, os dados são sempre atualizados, porque ele vai pegar o dado atualizado, ele não vai tá com informação antiga. Então, ele é muito utilizado quando a atualização dos dados é muito rápida e você precisa visualizar na tela os dados realmente atualizados. Ele não tem duplicação, ele tem economia de storage e ele acessa em tempo real. A sua desvantagem é performance depende da fonte externa. Se a base de dados for complexa, for não indexada, várias coisas, a performance vai ser afetada. A funcionalidades limitadas, sem triggers, você não consegue fazer nada, porque os dados são de visualização. E existe uma certa complexidade de fazer o setup dele. Não é assim mamão com açúcar, não. Caso de usos reais, né? Catálogo de produtos. Pum, eu tenho os dados mantidos num outro sistema de estoque. Eu quero a visualização na parte de vendas do Salesforce, onde ele vai me disponibilizar o preço e a disponibilidade em tempo real daquele produto. Quanto que tem em estoque. E o preço também, se você trazer o preço de um outro coisa, o preço também, sendo que seu Salesforce não controlar o preço. Dados de cliente mestre, né, que a gente chama MDM, Master Data Management. Essa a gente pega num outro sistema onde que ele é o gerenciador, é o source of truth dos dados. Então, você vai consultar ele sem replicar ele dentro do Salesforce, para garantir que os dados são consistentes. E outros casos de uso também, que também vou disponibilizar no material de apoio. Limitações importantes, pessoal. As funcionalidades não disponíveis. Trigger Apex em external object. Workflow rules já não tem mais, né? Então, acabou. E validation rules. Básicas, mas limitadíssimas. Roll-up summary fields, esquece. E master detail relation, esquece também, porque é só visualização de dados externos. De novo, a performance sempre vai depender da velocidade da fonte, a latência da rede e as consultas, se forem complexas, cada vez mais elas se tornam lentas. A segurança, a autenticação pode ser complexa. É aí que vem a parte da configuração ser complexa também. As credenciais precisam ser gerenciadas dentro do Salesforce e existe uma auditoria limitada de visibilidade. Então, qual que é a melhor prática, né? Primeiro, no design, use para dados que mudam frequentemente. Performance, limite campos expostos. Use filtros para reduzir a quantidade de dados que voltar para dentro do Salesforce. Dentro no sentido de visualizar. E em segurança, configure a autenticação adequada. Use conexões criptografadas. E revise periodicamente acessos. Casos para se evitar. Dados para relatórios complexos. Dados que precisam de triggers. Integrações em tempo real desnecessária. Não precisa tempo real de integração, o dado não é... Pô, evite. E fontes externas instáveis. É essencial isso, é vital isso. Se o sistema externo cai muito, cara, isso aí vai impactar o usuário do Salesforce, quando ele tentar verificar. Simples assim. Campos e tipos de campos. Rich Text Area. Para que serve? É um campo de texto formatado que permite estilização, como negrito, itálico, listas, links e imagem. Né? A sua característica armazena até 1 megabyte de informação. E ele aceita ser um editor WYSIWYG. What you see is what you get. Simples assim. O que você está vendo, você é aquilo que foi colocado lá. Ele suporta o HTML básico e as imagens são armazenadas como attachments.
Como utilizar? Descrição para produto, notas de reunião, termos e condições dentro de registros como parágrafos, tábulos, o que seja importante ter uma capacidade maior de inserção de informação. As melhores práticas para esse tipo de campo é use para conteúdo que precisa formatação. Evite para campos usados em relatório. Aí você vai acabar com o relatório. E também uma outra coisa, considere o impacto em exportações. Eu vou precisar exportar essa informação? Será que o Rich Test vai funcionar direito? Beleza. E outra coisa que nunca esqueça, treinar os usuários para não exagerar na formatação. Caramba, ele não é um campo lá que é para te encher de freak, né? Cor para cá, vermelho, rosa, verde, azul. Não, meu, ele é um campo que tem aceita a formatação, mas não é para exagerar. Long Text Area. Para que serve esse campo? É um campo texto longo, sem formatação, apenas texto puro. Limite de 131.072 caracteres. O Rich Test ele tem a limitação de 1 mega, né, que é 1.048.576 caracteres. Então, veja a comparação dele, né? Ele dá cerca de perto de 10% do Rich Test. Então, ele não aceita formatação, pode ser usado em listas relacionadas e pesquisável parcialmente. Beleza? Como utilizar ele, né? Uns exemplos práticos. A observação de cliente, histórico de internação, preferência sem formatação, informações sensíveis, descrição textual. Suas melhores práticas use para conteúdo que não precisa de formatação. Ideais para notas e observações pequenas. Então, outros tipos modernos importantes de campos. Geolocalização, onde ele tem latitude e longitude, ele faz integração com maps, e ele busca por proximidade. Proximidade. Sabemos que a geolocalização, para você ter ela fiel, existem muitas caixas de dígitos, então ele é por proximidade, ele vai dar com diferenças pequenas de metros, né? A gente pode dizer assim tecnicamente. Campo de URL para links de sites, né? Campo de e-mail, não precisa nem falar, né? E ele tem uma validação automática, tá? Ele verifica se é um endereço de e-mail correto. Válido? Não. Ele não verifica se é válido, ele verifica se a forma está correta. Digamos lá, @gmail.com. Pô, tá faltando a parte anterior. Ele valida a forma dele, não a validação dele, se ele é um e-mail existente. Ele não valida isso. Campo de telefone. Formatação automática também, e você pode criar o regex para forçar padronização. Pick list normal e o multi-select, né? O multi-select você pode selecionar vários valores e ele vai estar lá separado. E o pick list normal é um valor apenas. Melhores práticas para esses campos, né? Criar uma nomenclatura direta, seja bater o olho e você sabe o que é. Clara e descritiva, consistente entre objetos, principalmente campos de pick list e multi-select que podem ser criados como global pick list, né? Então, que pode ser utilizado em vários objetos o mesmo campo. Então, a parte de manutenção dele vai ficar no global fields, que fica lá dentro do Salesforce. Daí você vai no objeto e fala, eu quero criar um campo pick list. Mas eu quero criar um que já esteja configurado como global. Então, eu vou pegar a informação lá. E todos os valores que está dentro lá do global vai aparecer nele. E evitar abreviações obscuras, né? Uma coisa que só você entende e Deus entende. E muitas vezes você vai esquecer o entendimento, só Deus vai entender o que está acontecendo com aquele campo, a que serve aquele campo. Segurança. Pense muito bem no Field Level Security.
Campos sensíveis devem ser restritos e auditoria para campos críticos. Tem a opção lá de você criar lá a parte de auditoria, né? Quando você está criando um campo, já tem a informação lá embaixo de auditoria. Lembre-se de preencher ele quando o campo for sensível. Casos a se evitar, evite o rich test em relatórios. Evite campos duplicados. Campos duplicados? Putz, às vezes é necessário. Por que ele é necessário? Né? A gente sabe que quando tem integração com o SAP, que SAP às vezes tem suas limitações de campos, né? Daí você tem que criar account name 1, account name 2, account name 3. Já passou comigo isso aí. E, caramba, tinha que criar porque você tinha que dividir o nome da conta dentro do Salesforce, que às vezes eu não... Coca-Cola, bababá. Lá no SAP era divisão em vários campos, porque o account name lá, ele tinha essa limitação de número de caracteres. Então, esse é o problema. Às vezes é necessário, sim, mas tem que ter a sua real informação. Duplicar valor do campo é uma coisa. Criar um campo duplicado com necessidades de ter informações diferenciadas é outra coisa, pessoal. Fórmula Fields. Boas práticas e limites. Para que serve a Fórmula Field? Calcular campos automaticamente baseados em outros campos, expressões ou funções. Ele não armazena valor, ele calcula a informação em tempo real. Características fundamentais, somente leitura, não editável. Por quê? Porque ele não armazena valor. A atualização automática, ele não ocupa storage. Não ocupa storage. Calculado quando acessado ou em batch. Depende do batch. Pode ser usado em funções de texto, dada, lógica e muitas outras coisas mais. Como ele funciona internamente? Quando o registro é acessado, o Salesforce lê o campo fonte, aplica a fórmula definida, exibe resultado no registro. E ele tem uma opção, indexar para buscas. Tipos de fórmulas normais. Fórmulas de campo. Calcula valor para cada registro. Fórmulas de validação. Valida dados antes de salvar. Aí que ele retorna um true e um false, né? Se a data de início for antes da data de fim, por exemplo, ele não vai deixar salvar, porque existe uma validação dizendo que a data de início não pode ser antes da data do fim. E vice-versa. A data do fim não pode ser antes da data do início. Fórmula de fluxos usada em automações, decisões lógicas. Seus limites importantes. Limite de compilação. Tamanho máximo, 3.900 caracteres aproximadamente. Funções aninhadas, o que significa? São 5 níveis máximos de relacionamento. Níveis máximos de alinhamento. Referência, ele pode referenciar até 10 campos, níveis de funções aninhadas, níveis de relacionamento. Referências, até 10 campos em uma fórmula. Porque lembre-se que ele pode pegar campos, fórmulas também para serem utilizados. E os objetos relacionados, que a gente fala de alinhamento, são 5 níveis de profundidade. Caso, vamos lá, pedido, item do pedido, produto do pedido, aí, ó, seus níveis, né, de profundidade. Limites de execução, fórmulas são complexas, impactam performance. Referências a objetos relacionados são mais lentas. E cada avaliação conta nos limites da org. Melhores práticas. Comece simples. Depois refine ela. Quebre fórmulas complexas em campos intermediários. E teste cada parte separadamente. Performance. Evite referências a objetos relacionados desnecessários. Manutenção. Comente fórmulas complexas com barrinha. Documente lógica de negócio e nomeie claramente. E teste. Nulos, zero, texto, teste. Casos a evitar. Fórmulas muito complexas, mais de 10 campos referenciados, não vai para uma fórmula.
vai para uma classe, para um flow. Referências circulares. Lembra lá do gerente A é o gerente do B e o gerente do B é o gerente do A? Causa erro de compilação. Cálculos desnecessários, né? Se o valor poderia ser um campo simples, por que você criar um campo fórmula? E ignorar nulos, blank value ou isBlank para tratar. Trate isso, porque quebra a fórmula. Se o campo que está sendo referenciado para a fórmula não tiver valor, ferrou. E a performance é ignorada, né? Muita gente ignora a performance. Fórmulas em relatórios em massa. Meu Deus do céu. Recálculo disso daí é muito grande. E quando tiver muitos objetos relacionados, a lista vai ser gigantesca. Roll-up summary, pessoal. Para que serve esse dito cujo? Campo que calcula automaticamente valores de registros filhos em registro pai. Por isso que eu digo, ele só funciona no Master Detail. Ah, Maurício, mas eu vi uma outra aplicação lá que faz isso em objeto, no App Exchange, que faz isso em objetos que não são Master Detail. Existe essa aplicação. Eu uso ela, só não lembro o nome dela. Eu tenho que sempre verificar lá no meu guia de nomes de aplicação. Mas existe uma aplicação que ela estende a capacidade de Rollup Summary para objetos com lookup apenas. Então, existe uma aplicação dentro da App Exchange, é gratuita, e tem a versão paga também, é muito útil, mas ela exige uma necessidade real para isso daí. Declarativo Lookup Rollup Summary. Muito obrigado, Diego. Tá aí, ó, DLRS. É, né? Acho que é. Agora o Diego colocou ali, agora me deu a dúvida se é esse mesmo o nome da aplicação. Boa. Mas aí, valeu. Ah, e o Jefferson já tá falando. Isso é mesmo, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo apoio, aí, pela ajuda. E é bem útil, né, Jefferson? Então, vamos lá. Suas características. Calcula soma, média, mínimo, máximo ou contagem. Atualizado automaticamente quando os filhos mudam. Armazenado no banco de dados. Aí ele ocupa storage, pessoal. Só disponível em objetos pais e Master Detail, como eu falei, o Rollup Summary padrão do Salesforce, não aplicação. Pode ter filtros para incluir apenas alguns filhos. Super legal. Você controla. Então, quais são os tipos de cálculo normal? Count, ele conta. Sum, soma. Mínimo e máximo, ele retorna o menor valor ou o maior valor entre os filhos para exibir no pai. E o average, AVG, ele faz a média dos valores, né? Pô, eu tenho lá várias oportunidades fechadas, eu quero saber, pô, qual que é o meu valor de venda, né? Qual que é o average de compra desse cliente? Então, eu vou usar o average lá, vou calcular lá, ele vai me dizer, ó, a compra média dele é de 50 mil reais. Pô, eu tenho uma meta para aumentar o average dos meus clientes para 70 mil reais. Então, pô, desse daqui eu tenho 20 mil ainda para trabalhar, né? Então, essa é uma das coisas. Melhores práticas, usem com moderação. Cada roll-up, ele adiciona overhead no sistema Salesforce. Máximo de 10 por objeto. Recomendado realmente pela Salesforce é 5, mas existe ele aceita 10, tá? Impacta performance inserts em massa. Use com moderação, né? Tem aquela frase, beba com moderação, e o Rollup use com moderação, pessoal. Planeje muito bem seus filtros. Tenha uma nomeação clara. Isso é padrão dentro do Salesforce hoje. Quanto mais claro for o nome do campo, melhor. Mesmo assim, pessoal, sempre lembrem da descrição no campo. Sempre descrevam o máximo possível para que serve aquela campo. Porque aí se facilita tudo. Existe um aplicativo no extension dentro do VS Code, quando você puxa tudo para o VS Code, as informações, você pode criar um relatório muito grande, um livrinho muito grande de Data Dictionary, onde está o campo, o tipo do campo, valores para o campo, quando for pick-list, que você leve, e a descrição do campo, para que ele serve. Então, descrição é muito útil hoje. Se for criar campos, por favor, pense na descrição,
né? Pense no futuro. Né? Hoje você pode ser um administrador, amanhã você pode ser um consultor e vai precisar verificar campos e não tem descrição, daí você vai ter que adivinhar ou procurar muitas documentações para saber. Ou você vai ser um arquiteto no futuro. Pense nisso. Descrição de campo é uma coisa vital hoje em dia, pessoal. Testes com dados reais. Verifique a precisão dele. Então, teste com dados reais. Casos de uso reais. Painéis de controle, testais por gerentes, métricas agregadas, visão consolidada. Processos de aprovação. Verificar seus limites, né? Pô, se a oportunidades... quando tiver uma oportunidade maior de 10 mil reais, eu preciso da aprovação do meu gerente. Então, eu tenho um roll-up summary que vai fazer aquilo lá, mostrar se a oportunidade está acima dos 10 mil reais. Tem outras coisas. Condições baseadas em soma, gatilhos para workflows. A oportunidade, acho que deu um exemplo meio errado, porque a oportunidade já tem um roll-up summary o padrão do Salesforce, que é do Opportunity Item, então ele vai mudar. Dentro de outro objeto que não tem esse roll-up automático da Salesforce, você pode criar para caso de aprovação. Para relatórios, dados pré-agendados, performance melhor, relatórios mais simples quando existe o roll-up summary. E limitações a conhecer. Limitações técnicas só funciona com Master Detail. Não pode cruzar objetos diferentes. Existe a aplicação lá, beleza. E a atualização não é instantânea. Ele precisa de batches para você fazer a atualização dos filhos sejam refletidos nos pais. Negócio não serve para cálculos complexos. É limitado a operações básicas e histórico não é mantido. Não tem como ter histórico para isso, pessoal. Casos a se evitar. Roll-ups em objetos sem master detail. Não funciona. Múltiplos roll-ups desnecessários. Cada um custa processamento, pessoal. Filtros muito complexos. Ele vai impactar a performance até recalcular tudo para aparecer. E dados que mudam frequentemente. Então, cada mudança recalcula tudo. Então, merece uma contenção melhor. Indexação e performance. Então, para que serve isso? Índices são estruturas que aceleram buscas e consulta no banco de dados, similar a um índice de livro. Então, o meu índice lá, eu quero ir para tal coisa, eu vou para tal página. Como funciona no Salesforce? Sem índice, o Salesforce precisa ler cada registro. Então, se eu tiver 1 milhão de registros, ele vai ter que ler até achar o que é necessário. Com índice, ele vai direto ao registro relevante. Ele vai pesquisar o index e já vai para o registro necessário. Tipos de index no Salesforce. Tem o index padrão, os índices padrão de série index. Não, desculpa aí, pessoal. Tem o índice padrão, que o próprio Salesforce já cria. Tem o índice customizado, que você vai criar. E tem o índice de textos, que é o Text Indexers, que é criável também. Então, ele ajuda bastante. Eu não vou mostrar como funciona isso, mas no material de apoio vai ter exemplos, né? Campos indexáveis versus campos não indexáveis. Indexáveis, campos de lookup, externo ID, campos únicos, campos de texto curto com menos de 100 caracteres, e-mail, telefone, picklist, campos com data e hora e checkbox. Os campos não indexáveis, long text, rich text, multi-select picklist, fórmulas, campos criptografados e campos de textos onde tem mais de 100 caracteres. Quando ele começar a fazer a validação daquele campo e aquele campo ele tem mais caracteres que você setou lá ter tantos caracteres, ele não vai deixar criar indexação. Como identificar problemas de performance? Sinais de alerta. Quando um relatório demora mais de 30 segundos para ser gerado. Quando as list views travam ao carregar. Os SOQLs queries expiram por timeout. Quando eles expiram, ele deu timeout. Né? Os usuários reclamam de lentidão. Tem esse último aqui que a Salesforce deu é relativo, né? Às vezes o usuário quer tudo para ontem lá, quer que carregue na velocidade, na luz, né?
Mas não funciona assim. Depende, tem que ser verificado. As ferramentas para diagnóstico: Query Planner, o Reports and Dashboards e o Debug Log. Ele tem a sua capacidade de fazer diagnóstico para isso. Melhores práticas: design de campo, campos de filtros frequentes, campos de ordenação e campos de relacionamento. Limite a profundidade, tá, pessoal, nesse sentido. Evite funções em filtro, perdão. Como where they only na query e o campo create date igual today. Então seja específico. Where create date for menor que o ou maior que ou for menor que hoje, um exemplo, né? Então tem outras coisas, né? Casos específicos e soluções. Relatórios de oportunidade lento, list view de contatos travando, integração com timeout. Então, o que você vai fazer? Você vai retornar a verificação de indexação com isso. Às vezes vai ser necessário escalar para Salesforce ajudar. Às vezes ele se torna demasiadamente complexo em termos de recálculo por trás das cenas. Só a Salesforce vai poder dar o break para organizar isso, meus amigos e minhas amigas. Gestão de processos. Flow Builder. Deixa eu ver aqui. Validações e workflows vai ficar para amanhã. Então vamos lá voltar para a gestão de processos. Flow Builder é uma ferramenta de automação mais poderosa da Salesforce, permitindo criar fluxos interativos e automatizados. Todo mundo já conhece, né? O Flow pode coletar informações dos usuários através de telas, executar lógicas complexas com loops e decisões e integrar-se com sistemas externos. O Flow Builder foi criado para facilitar pessoas que não codam a criarem automações mais complexas que antigamente o Workflow e o Process Builder faziam. Use Flow Builder quando precisa ter telas para coletar dados. A lógica envolve múltiplas condições alinhadas. Precisa processar coleção de registros. O processo exige loops ou lógica complexas ou precisa agendar para ações futuras. Não é mais só o Apex @future. Né? Casos a evitar. Usar Flow para automação muito simples. Será que precisava criar um Flow para isso? Às vezes para enviar um e-mail simples. Será que só a ação lá de enviar e-mail já não funcionava? Então, pense bem antes de criar um Flow, né? Screen Flows versus Auto-Launched Flows. A definição simples, né? O Screen Flow são fluxos interativos que guiam usuários através de uma série de telas, coletando informações e executando ações baseadas na resposta. É como criar um mini aplicativo, tá? Bem simples. E o Auto-Launch Flow? São fluxos mais automatizados que executam em segundo plano, sem nenhuma interação de usuário. São disparados por eventos, como uma criação de registro, mudança de data e hora agendada ou chamada de API. Qual a característica, agora que eu voltando lá no ScreenFlow, qual a característica do ScreenFlow? Ele possui interface visual, telas. Ele requer a interação do usuário. Ele pode ser iniciado por botões, ações ou links. Ele é ideal para processos guiados e ele coleta dados passo a passo. E qual a característica do Auto-Launch Flow? Sem interface de usuário, execução automática. Pode ser agendado ou trigado. Ideal para processamento em lotes. Mais eficiente para grandes volumes. Qual que são as melhores práticas para ambos? O ScreenFlow, ele depende de design de telas. Então, pense lá na quantidade máxima de telas, né, que a Salesforce recomenda é de 5 a 7. Use seções para organizar. Títulos claros para cada passo.
botões de navegação intuitivos e progresso visível, né? Passo concluído. Coloca lá na telinha, porque, tipo, às vezes o cara vai preenchendo, vai criando e vai fazendo. Caramba, parece que nunca vai ter fim. Então, coloque lá um progresso. Pense na experiência dos usuários, mensagens de erros amigáveis, confirmação antes de ações críticas, salvamento automático e o botão de voltar, pessoal. O botão de voltar. Às vezes o cara errou lá e ele, putz, agora eu vou ter que cancelar aqui, voltar tudo, criar tudo de novo. Não, né? Validações. Valide cada campo. Feedback imediato de erros. Não travar usuários em loops. Verificação disso daí. E permitir correções. Se o cara colocou a informação, de novo, tá o botão de voltar, vai corrigir, ou no próprio campo. Não é trave o campo. Não trave, nunca trave o campo. E o Auto Launch Flow. A sua eficiência, ele processa em lotes otimizados. Evite query desnecessária. Use collections para agrupar. E monitore em tempo de execução dele, né? Tratamento de erros. Sempre tem o fallback. Isso para o Auto Launch, pessoal. Log para diagnósticos, notificação em caso de falha e retry automático quando apropriado. Lembre-se, ele não é uma classe, ele é um flow. Ele tem o retry dele, às vezes, pode ser mais complexo e exigir mais capacidades de performance. Casos a se evitar o screen flow para processos puramente automáticos. O usuário não precisa interagir. Por que eu vou criar um screen flow? Melhor criar um Auto Launch Flow. O Auto Launch Flow para coleta de dados. Pô, se não vai ter tela no Auto Launch, como que eu vou coletar dados? Então, screen flow. Record Trigger Flows. Record Trigger Flows são fluxos automatizados que executam automaticamente quando o registro é criado, atualizado ou deletado. Eles substituem os antigos Workflow Rules e Process Builders, oferecendo muito mais poder e flexibilidade. A arquitetura básica dele é o evento do registro, o flow é acionado, a validação de condições e ele executa as ações. Essa é a arquitetura básica do Record Trigger Flow. E quais são os tipos? Quando um registro é criado, atualizado, criado ou atualizado e deletados. Em casos específicos, o deletado, pessoal. Pensem muito nisso aí, porque o cálculo e as ações que ele executa na base de dados é grande. Quando o flow executa, ele tem a parte síncrona, que é imediatamente antes do imediato antes do registro ser salvo, e assíncrona, quando o registro é salvo, depois do registro ser salvo em background. Cenários comuns: atualização de campos derivados, criação de registros relacionados, validações complexas. Então, ele pode, no exemplo, tipo, eu tenho que impedir um desconto acima do limite sem aprovação. Uma parte já mais complexa, né? Você vai criar uma regra de validação para isso. Melhores práticas, né? Sempre faça um design do flow. Use fórmulas de condição. Filtre o máximo possível na entrada. Reduza a quantidade de registros processados, por isso reduz a quantidade de registros processados e melhora a performance. Perdão, pessoal. Use bulkification. Fluxo deve processar 1 ou 200 registros da mesma forma. Use collections para ações grupadas. Evite ações individuais em loops. E pense em termos como lotes, não como registros. Tá? Evite recursão. O problema, né? O flow atualiza registro que dispara flow novamente. Meu Deus do céu. Performance e otimizações, pessoal. Execute antes do salvamento para updates rápidos. Use após salvamento para processos demorados. Monitore tempos de execução e revise flows lentos periodicamente. Veja como você pode alterar isso. Seus limites. Flow deve completar em menos de 60 segundos. Perdão, pessoal. Máximo de ações por execução. Evite ações máximas. Cuidado com operações em massa. Casos a se evitar ele. Lógica muito complexas no flow. Classe.
Processamento pesado antes do salvamento. Ele vai travar a tela do usuário. E ele vai causar o timeout. Ignorar ordem de execução. Múltiplos flows no mesmo objeto. Caramba, né? Aí você tem aquela parte do flow orchestration para você controlar o que é executado. Pense nisso daí. Porque a ordem é imprevisível. É a mesma coisa ter duas ou mais triggers por objeto. Você não sabe qual que vai executar primeiro. E esquecer de tratar erros, né? Falhas sem notificações, dados inconsistentes. Sempre tem um caminho de erro. Schedule Trigger Flows. Para que serve? Schedule Trigger Flows são fluxos automatizados que executam em horas específicas ou em intervalos regulares, sem depender de ações dos usuários ou eventos de registros. Como ele funciona? Mecanismo básico de novo. Agendamento definido. O flow é acionado, ele processa os dados e conclui. Tipos de agendamento, horário específico, recorrente e baseado em eventos mais tempo. Cenários comuns, relatórios automatizados, manutenção de dados, processos de expiração, integrações programadas. Melhores práticas, de novo, design do flow. Pense como você está criando ele. O tipo de processamento, tente usar sempre bookification, né? Porque normalmente quando você vai executar uma ação agendada, ele vai trabalhar com bastante registros. Tenha checkpoints, salvar processo quando possível. Ele vai executando seus checkpoints, salvando e vai executando. Ele é útil para flows muito longos. E ele facilita o recovery. Agendamento inteligente. Escolha horários adequados. Evite picos de uso dos sistemas. Evite concorrência. Não agendar múltiplos flows pesados juntos. E folga de tempo. O flow pode levar mais tempo que o esperado. Então, dá uma folguinha entre flows, né? Pô, eu tenho um que é 1 hora, não vou ter um que vai ser a 1:10. Talvez ele pode demorar, né? E trate erros. Sempre tenha logs. Notificações e retry inteligente, né? Tentar novamente após falha. Casos para se evitar. Processamento em horários comerciais. Sacanagem, né? Impacta a performance. Flow muito longo, sem checkpoints. Se falhar no final, perde tudo. E é difícil de retornar. Use transações menores. Outra coisa, ignorar feriados. Né? O processamento deve rodar dia 25/12. 25/12. Né? Pode causar algum problema, às vezes, quando você está trabalhando com feriados, dependendo da situação, do que é esperado, né? Das ações que vão ser criadas após essa execução. Né? Então, e esquecer de desativar. Flow agendado para sempre. Existe um agendamento. Início, fim. Não existe para sempre. Então, mas ele vai ser um para sempre. Tá, beleza, mas coloque início e fim, porque você pode ter manutenções, você pode ter alterações, e você tem que lembrar do porquê que ele é executado. Talvez ele possa, daqui a um futuro, o Salesforce lança uma nova funcionalidade que vai substituir ele de uma forma mais performática. Né? Então, aí. Flows na prática, pessoal. Né? Metodologia de passo a passo. Planejar. Antes de abrir o flow, builder responda. Qual que é o objetivo do flow? Quais são os usuários envolvidos? Quando deve executar? Quais dados são necessários? Quais são as ações que devem acontecer? Como vai ser o tratamento de erros e como eu vou medir o sucesso? Após isso respondido, você vai desenhar o flow, construir ele, a construção sua no flow. Primeiro, desenhar o flow no papel, coletar de dados, decisão, solicitação de aprovação, o que seja. Daí que você vai começar a construção dele. Criando o flow, dando seu nome, adicionando elementos, configurando recursos, testando ele, né? Principalmente testar ele. E também, dentro deles, a gente vai dizer que pode existir elementos especiais, que são os decisions, né? Eles são os if, then e else dentro do flow.
Permite que o fluxo tome caminhos diferentes baseado em condições. Né? Quando a gente abre uma parte de condição, se acontecer isso, vá para fazer para essa linha. Se não acontecer aquilo, vá para outra. Se não acontecer nenhum desses dois, vá para uma outra final. Lembre-se disso, pessoal. Às vezes tem duas condições, mas são três na realidade. Se nenhuma dessas duas condições acontecer, o que ele vai fazer? Para onde que ele vai ir? Vai jogar, vai dar erro? Não, né? Tem que ter uma terceira condição para que, quando as informações forem faltando, aconteça aquilo lá, né? Existem decisões simples, né? Se o estado for aprovado, envia um e-mail. Existem decisões múltiplas. Perdão, pessoal. Se a região for igual a sul e o valor for mais de 10 mil, aprovação da diretoria. Se a região for sul e o valor for menor ou igual a 10 mil, aprovação da gerência também, mais da diretoria. Então, são múltiplas decisões. Tem decisão por fórmula também, pessoal, que as melhores práticas é manter decisões simples e legíveis. Evitar mais de 5 caminhos por decisão, né? Assignments, atribuições. Para que servem? Elas servem para permitir definir ou modificar valores de variáveis campos do registro durante a execução de fluxo. Então, tem tipos de atribuição simples, tipos de atribuição de campos, tipos de atribuição de fórmulas, de coleção e uso comum, que permite cálculos e preparações de ações. Tem loops. Loops permitem processar múltiplos itens em uma coleção, lista de registros variáveis de uma vez, para depois executar ações. Tem também uma coisa muito necessária a gente saber. Já está quase acabando aqui, né? Vai dar tempo para a gente terminar esses slides aqui. Vamos passar um pouquinho das 8h30, mas vai dar tempo. Gerenciamento de versões e ativação, né? Por que versões são importantes? Porque cada vez você edita um flow, você cria uma nova versão. A não ser que ele não esteja ativada. Você pode editar ele e ele não vai criar uma versão. Quando você ativou ele, se você precisa editar, ele vai criar uma versão nova. Ele bloqueia a edição em versões já ativadas, né? Então, as versões antigas continuam executando até serem substituídas. Então, você pode continuar lá trabalhando com uma versão nova até você ter certinha, bonitinha, porque a versão antiga vai estar executando. No momento que você ativar essa versão nova, a versão antiga vai parar de trabalhar. Então, ela permite rollback seguro se algo der errado. Putz, essa versão nova tá dando zica. Vamos desativar ela, voltar para a versão antiga, enquanto nós fazemos uma nova versão. E ele mantém um histórico de mudanças completo. Isso que é o espetacular, né? Ele mantém essa parte do histórico. Então, de novo, antes de ativar, teste. Isso é a fórmula para não ter erros em flows. Testar. Debug flows, pessoal. Para que serve? É o processo de testar, validar e identificar problemas em fluxos automatizados criados no Flow Builder. Assim como um programador testa seu código de linha por linha, o administrador precisa garantir que seus flows funcionem exatamente como esperado antes de disponibilizá-los para os usuários. Qual é a principal função? Permitir que você execute um flow em um ambiente controlado, visualizando passo a passo do que está acontecendo dentro do flow. Quais as decisões são tomadas, quais são os valores atribuídos e onde ocorre o erro. Tudo isso sem afetar dados reais ou usuários. Isso é a beleza dele. Por que o debug é essencial? Porque as consequências dos flows não testados, eles afetam dados. E dados são coisas como o petróleo, o novo petróleo, desculpa, né? São os dados. Se você tiver dados errados, você vai criar relatórios errados, você vai ter métricas erradas, você vai
conversar com o cliente tendo informações erradas. Então, dados inconsistentes é o tiro nos dois pés da pessoa e da empresa. Qual que é o benefício do debug? Ele economiza tempo. Identificar problema antes de ir para a produção, priceless. Ele auxilia na qualidade, porque flow testados que funcionam corretamente na sua primeira vez, eles precisam de um segundo teste para validação e ter certeza que eles estão com qualidade e confiança, né? E aprendizado. Quanto mais você debuga, mais você vai aprender como o flow realmente funciona, né? E não esqueçam, documentem o fluxo do flow. Isso é super importante. Modos de debug no Flow Builder, né? O Salesforce oferece diferentes maneiras de testar um flow, cada uma adequada para situações específicas. O debug mode é o mais rápido, é o padrão. Quando usar durante o desenvolvimento para testar lógica básica, quando você quer ver o fluxo completo sem medo de danos. E para validar decisões e atribuições. O debug com dados de teste. Como funciona? Antes de iniciar o debug, você pode fornecer valores de testes para as variáveis de entrada do flow. Quando se pode usar ele? Quando o flow tem múltiplos caminhos possíveis. E para testar casos de borda, valores extremos, nulos, então isso aí. E o debug em modo interativo, com ScreenFlow. Como ele funciona? Para cada ScreenFlow, o debug mode permite que você navegue pelas telas com um usuário real. Permite navegar com o usuário real. Quando usar ele? Para testar a experiência do usuário. Validar telas, se as telas são intuitivas, e verificar validações e mensagens de erro. E também tem o debug com entrada de registro real, né, que é o Record Trigger Flow. Ele funciona para flows disparados por registros. Você pode selecionar um registro existente para usar como base de teste. Quando você vai usar ele? Para testar com dados realistas, quando o flow depende de valores específicos de campos e para reduzir problemas reportados por usuários. Técnicas avançadas de debug existem, né? Debug com diferentes perfis de usuários, debugs com datas e horários específicos, debugs com grande volume de dados, né? Aí vai testar a performance e os limites, né? E debug passo a passo com breakpoints. É a mesma coisa lá no VS Code, quando você está executando, você tem que colocar muito breakpoints lá para você verificar. É para execução em pontos específicos e analisar seu resultado. Ele vai chegar naquele ponto, pum, vai parar e você vai conseguir ver toda a árvore de resultado, a árvore de tratamento que chegou até ter aqueles resultados. Quais são as melhores práticas de debug? Antes de debugar, tem um plano de teste. Não saia, vamos debugar aí, vai o que tá dando. Não. Tem um plano de teste, né? O cenário feliz, que tudo vai funcionar. O casos de bordas, são valores extremos, né? Testando os valores, tipo, esse tem um limite de aprovação, é 50 mil. 50.001. Ou 0, né? São os dados de borda. Casos de erros, dados inválidos e cenários alternativos, né? Cada caminho de decisão tem um cenário alternativo, então testa ele. Prepare dados de teste, tenha registros representativos, inclua variações, use a sandbox com dados próximos da realidade, isso é uma coisa fundamental. E documente o comportamento esperado durante o debug e após o debug, né? Documente tudo ele, qual que era o passo esperado, cada passo, coisa, o que é as variáveis que eram necessárias aparecerem, e teste cada cenário uma de cada vez, pessoal. E anote as observações, sempre, né? Uma coisa lá, integração com Agentforce para debug. O Agentforce está aí. Ele auxilia também no debug, né, pessoal? Tem o Agentforce Vibes também, uma ferramenta para auxiliar no debug, né? O que ele vai? É o debug assistido por IA. Durante o debug, o Agentforce analisa o comportamento, ele sugere possíveis causas para problemas e ele recomenda correções baseadas em padrões. Ele faz análise preditiva. Antes da execução, o Agentforce identifica potenciais problemas. Ele avisa sobre limites que podem ser excedidos e sugere otimizações de performance. E ele faz a explicação de erro. Quando o erro ocorre, o Agentforce explica em linguagem simples. Ele traduz códigos de erros técnicos e ele oferece links para documentações relevantes daqueles erros, né? E ele também faz geração de casos de teste. O Agentforce sugere cenários de testes baseados no Flow. Ele gera dados de testes apropriados e ele identifica casos de borda que você não pode
você esqueceu de considerar, né? Casos a evitar no debug flow. Debug apenas em produção. Testar apenas o caminho feliz. Ignorar mensagens de erro. Por favor, deu erro. Mas deve ser coisa pequena, né? Não existe isso. Deu erro é alguma coisa. Né? E não documentar os testes. Putz, você testou, papai, não documentou o que aconteceu, né? E testar com dados irreais. Dados de testes perfeitos não representam a realidade. Pular testes de regressão. Putz, corrigir um probleminha. Já era. Pô, vamos lá, vai. Não vai, reteste tudo para ver o que pode ter sido afetado, né? Então, um resumo, né? O fluxo de debug ideal é planejamento, preparação de dados de teste, execução do modo debug, análise passo a passo, identificação do problema, correção no flow, reteste o mesmo cenário, teste de regressão, documentação e pronto para deploy em produção. Debug não é etapa opcional, pessoal. É parte essencial no desenvolvimento de qualquer automação. Como diz o ditado entre administradores experientes, testem sandbox por 1 hora para economizar pelo menos um dia de dor de cabeça em produção. Boa, pessoal. Validação e workflow, vamos conversar sexta-feira. Muito obrigado pela presença de todos até aqui. Então, ficamos até sexta-feira e nos vemos aí em cima, já no chat, para quem chegou agora, só no chat também tem o link do form para quem não preencheu ele ontem e antes de ontem, para ter o acesso aos materiais. E também tem o acesso, ou tem o último link lá do próximo evento, que é na sexta-feira. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia de trabalho e até sexta-feira.